a normalização e a romantização do job no Brasil. Não só no Brasil, mas acredito que no mundo todo. Ser do job é uma profissão, é considerado uma profissão hoje em dia. As profissionais do sexo. Gente, eu tô vendo uma onda de ódio contra as minas do job esses dias na internet e eu quero falar sobre isso. Oi, eu sou a Deus Artemis, eu sou GPI Prodome aqui em Araraquara. E, cara, é muito bizarro o que tá acontecendo na internet esses dias. Eu trabalho com a prostituição, já tem 3 anos. E eu entrei porque eu quis, tá? Eu não tava passando fome, eu não estava precisando exatamente fazer isso para conseguir comer. Mas eu entrei e eu amo o meu trabalho. Eu quero falar com vocês hoje sobre algumas coisas que eu amo no meu trabalho e trazer para vocês a minha visão de quem trabalha com isso sem ser explorada, sem ter a necessidade de não estar passando fome e escolheu fazer isso por liberdade, porque isso é liberdade de escolha, tá bom, gente? Cara, obviamente o job me possibilitou ter dinheiro e não é pouca grana. Eu sempre trabalhei em comércio, eu sempre trabalhei ganhando um salário mínimo. Então, o job ele me possibilitou ter um dinheiro que eu pudesse realizar os meus sonhos, gente. Isso é muito poderoso. Eu viajei para vários lugares que eu queria conhecer. Gente, eu tô trabalhando no job há 3 anos. Eu já fui para Angra dos Reis, Paraty, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Trindade, São Tomé das Letras. Eu também fui para Santos, fui para passar o ano novo agora no Riviera de São Lourenço, em São Paulo, e eu tô indo no final do mês agora de fevereiro para Salvador. Então, ser do job me possibilitou viajar, que era um sonho para mim. A pedido de alguns inscritos que me pediram para falar sobre esse assunto, sobre a romantização e a normalização do job, das garotas do job, e o futuro, né? O que o futuro nos reserva sobre isso? É claro que eu vou dar aqui a minha humilde opinião, não sou nenhum profissional nessa área, longe disso, mas eu vou explanar aqui o meu pensamento sobre esse assunto. E o que eu penso do futuro, sabe? É um pensamento bem amador. Aí você vai julgar aí nos comentários se você concorda ou não, se tem sentido ou não. E a gente tem que tomar muito cuidado também com questões de julgamento, porque a gente sempre tem que pensar em tudo que a gente vai fazer na vida. E antes de julgar algo, a gente tem que pensar o seguinte: como que seria se fosse ao contrário? Essa fosse a minha realidade, né? Essa fosse a minha pessoa no corpo meu. Igual, por exemplo, muitos homens julgam mulheres do job e tudo. Eu também não acho legal, principalmente a longo prazo, ser uma mulher do job. Mas a gente também tem que saber o que uma mulher passa sendo mulher, né? Eu não estou vitimizando as mulheres e protegendo e passando a mão na cabeça das mulheres. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que a partir do momento que elas vendem o seu corpo em troca de dinheiro, elas estão se reduzindo a um produto. É uma escolha delas, eu não tenho nada a ver com isso, talvez ninguém também tenha nada a ver com isso. Elas fazem do corpo delas, fazem delas mesmas o que elas bem entenderem. Se elas querem se reduzir a um mero produto, o problema é delas. Elas têm os motivos delas e está tudo certo. Por mais que não esteja, é assim que funciona, então foda-se. A influência sobre o fato de se tornar uma garota de job, através de redes sociais, através de músicas, de funk principalmente, que é a música mais ouvida no Brasil, né, principalmente, a música, né, entre aspas, só força de expressão desagradável mesmo, né, porque isso para mim não é música, mas enfim. Então assim, a influência de redes sociais, das próprias garotas do job aí na internet, no TikTok, no Instagram, sobre as mulheres, principalmente sobre as jovens, né? Essa tendência a cobrar pelo corpo, a cobrar pelo sexo, essa tendência biológica, cultural e normal da mulher em querer ser provida pelo macho, em querer se entregar sexualmente apenas para o macho provedor, para o macho que bancou, que ostentou, que de alguma forma contribuiu financeiramente para benefícios extras, como provisão, ostentação, mimos, etc, etc. Então assim, job é uma coisa que começou a ser muito falado agora, depois da ascensão das redes sociais e tudo mais. A internet potencializou isso. Mas desde os primórdios, né, desde quando a gente nem era nascido ainda,
O programa, né, as GPs, as garotas de programa, as mulheres da vida, elas sempre existiram. E por uma questão de padrão cultural, pré-histórico e tudo mais, a mulher também ela sempre foi colocada numa posição de carne, de objeto sexual, objeto para o mero prazer do homem. Os próprios homens, desde os primórdios, eles pagavam as mulheres. Acredito eu que eles mesmos foram os responsáveis, os criadores por esse condicionamento, por esse padrão. Eles fizeram das mulheres um produto sexual. Então, assim, acontece que com o passar dos anos, dos séculos, né, das gerações, isso foi se desenvolvendo, foi evoluindo, né, força de expressão também, porque né, nem podemos colocar isso como uma evolução. Acontece que os tempos evoluíram, a modernidade chegou, a internet chegou, e possibilitou a venda de conteúdo pela internet, etc, etc. Potencializou-se muito isso aí. E as mulheres, por questões de influência e tudo mais, elas entenderam, até mesmo com o grande impulso que as redes sociais contribuíram para isso, né? E a internet cansou de provar, por vezes, por céus e terras, de que o corpo da mulher é algo de extremo valor. Ele tem o potencial de trazer variados benefícios financeiros, principalmente para a mulher. Ser do job também me possibilitou morar numa casa muito boa, gente. Eu moro numa casa dos meus sonhos, que tem um quintal grande pro meu cachorro, é confortável, tem um banheiro confortável. Isso pra mim é tão importante, tão gratificante poder usufruir disso a partir do meu trabalho, a partir de coisas que eu faço, e eu ganho dinheiro pra isso fazendo coisas que eu gosto de fazer. Eu me sinto bem trabalhando com o que eu faço. Eu também estou fazendo inglês, já faz mais de um ano. Eu estou falando inglês ainda muito pouco, mas já consigo conversar. Eu também faço terapia, gente. Eu investi em terapia. E agora vou começar a fazer a minha faculdade, que era um sonho para mim, Ciências Sociais na Unesp, faculdade pública, porque eu tenho tempo e dinheiro para desfrutar e posso me dedicar aos meus estudos. O que eu acho bizarro nessa onda de vídeos que as pessoas estão fazendo, primeiro, são pessoas que não entendem nada sobre o job, são pessoas que não têm noção do que estão falando e estão falando na internet. E aí você vai abrir os comentários, é uma chuva de hater em cima das trabalhadoras, sendo que a gente só existe porque existe um mercado que procura a gente, um mercado enorme. E muitas vezes as pessoas que estão fazendo esses vídeos se utilizam desse argumento de mas tem gente que faz porque está passando fome, aí a gente tem que entender, ou seja, a mulher ela não pode ter liberdade sobre o corpo e a sexualidade dela. Ela só pode isso se ela estiver morrendo de fome, se ela estiver numa situação de miséria, desgraça. E o mais engraçado é que essas pessoas do vídeo têm um discurso tão raso, que eles não trazem nenhuma solução para essas mulheres. Só dizem que assim, mas tem mulher que está numa situação de vulnerabilidade, que está passando fome, aí elas têm que entender que tem que estar nessa situação, mas ninguém fala como tirar essa mulher da situação. Ninguém fez um vídeo falando sobre isso. Então, assim, vocês não estão preocupados com essas mulheres, vocês estão preocupados em falar sobre o que vocês acham que é certo ou errado, mas a vida não é sobre o que vocês acham que é certo ou errado, a vida é muito mais louca do que vocês imaginam. Muito fácil falar que não é digno quando não é você que está fazendo aquilo, quando não é você que está passando por aquilo. O trabalho sexual, ele é pesado, ele é difícil, mas ele pode sim ser uma porta para coisas muito boas na vida de vocês. Então, assim, pensem muito bem se é isso que vocês querem fazer. E se você escolher fazer isso, não precisa baixar a cabeça, não é menos digno, você não é uma pessoa menos digna. Você só é uma pessoa que escolheu um caminho, ponto. Você vai ter muito cliente, você vai ver o quanto a sociedade inteira consome esse produto, enquanto vem falar mal na internet, tá? Você vai ver muita hipocrisia. E é isso, gente. Agora imagina só, o que essa mulher falou aí, cara, é a realidade da grande maioria das mulheres do job. Elas não só ganham dinheiro trocando o seu corpo, o seu tabaco pelo dinheiro, mas ganham também ostentação. Os caras, além de eles pagarem para transarem com elas, eles ainda ostentam para elas. Eles levam elas para lugares espetaculares, para viagens, para iates, hotéis de luxo, motéis. Essas mulheres, elas vivem experiências que elas não viveriam se caso elas fossem uma mulher civil. E a mulher civil, ela também automaticamente e hipergâmica, né, como a mulher, ela tem essa necessidade, essa tendência, esse condicionamento por questões culturais, biológicas, etc, etc, de necessitar de um homem provedor. Então, automaticamente, dá na mesma. A mulher, ela cobra pelo corpo. Ela é uma mulher que vai oferecer um prazer sexual para o homem e, em troca, ela quer a provisão. Ela quer que o cara sustente ela, banque ela, pague as contas dela,
dê alimento, comida, bebida, etc, etc, moradia, conforto, né, provisão, né, o que você já está careca de ver aí na internet, as próprias mulheres exigindo que o cara ganhe 100, 300, 200 mil para poder iniciar-se um relacionamento com elas. Então, cara, você tem que entender que a mulher, ela está cada vez mais sendo influenciada a cobrar pelo sexo. Estão normalizando também o hábito de cobrar pelo sexo. A mulher, hoje em dia, ela não dá de graça, porque foi enficado na cabeça dela de que o sexo dela é algo de extremo valor. Ela entendeu que se você não está disposto a pagar pelo sexo dela, seja indireta ou diretamente, no caso das garotas do job, elas cobram diretamente. No caso das civis, elas cobram indiretamente, mas ambas cobram, independente se é civil ou se é do job assumida, elas sempre vão cobrar. E elas são influenciadas a fazer isso pela mídia, pelas músicas que elas escutam, que elas mais escutam, funk em especial, as blogueiras, as digitais influências aí que ficam influenciando elas, por Anitta e companhia. Então assim, cara, a mulher, ela pensa assim, pô, se eu posso ser garota civil e eu vou ganhar pouco, eu vou receber apenas ali uma provisão de um cara que vai me prover, que vai me bancar, mas eu também tenho a possibilidade de escolher ser bancada diretamente por vários homens e ter uma vida extremamente abundante no fator financeiro, no fator acúmulo de experiências, viagens, momentos, lugares, lazeres, etc, etc. Então, ela tem uma possibilidade, digamos que ela pode ter uma opção mais otimizada e mais versão turbo para ela usufruir ao máximo do potencial que o sexo dela é capaz de promover para ela. Então assim, cara, o vídeo vai ficar muito longo se eu for citar aqui todos os pontos. Eu prefiro dividir esse vídeo com outros vídeos, né? Porque pode ser que um pega mais visualização do que o outro. Então eu prefiro dividir, vou tentar usar essa estratégia de dividir vários vídeos em que eles sejam um pouco menores, falando basicamente de um mesmo assunto, só que porém tocando em outros pontos que eu não toquei em um vídeo, né? Então assim, cara, porque pode ser que eu faça um vídeo longo demais, dá um trabalho para editar e não dá nada. Mas enfim, cara, para finalizar, sobre o futuro, o que eu penso sobre o futuro?